Boa tarde a todos. É um prazer imenso poder estar com vocês na tarde de hoje, aqui no Auditório Lírio Ferreira, bem como aqueles que nos acompanham através dos nossos canais na tarde de hoje. Eu sou Washington Pereira, trabalhador da Federação Espírita Pernambucana, e tenho aqui à minha esquerda o meu amigo Adelmilton Ramos, que nós gostamos mais de chamar de Ramos, que fará a prece inicial, e à minha direita, minha querida amiga Carla Júlia Marcelino, do Centro Espírita Manuel Quintão, que irá falar sobre o tema Pai Nosso que estais nos céus. Nós temos alguns avisos e vamos dar início aos nossos avisos. Estamos avisando a todos vocês que estão abertas as inscrições para a 32ª Mostra Espírita, que será realizada no dia 15, 16 e 17 de setembro, aqui no Auditório Lírio Ferreira, com os palestrantes convidados: Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira; Fábio Carvalho, do Maranhão, presidente da Federação Espírita do Maranhão; Éden Lemos, também da Federação Espírita do Rio Grande do Norte; e Ana Maria Champlone, trabalhadora da nossa casa, da Federação. Então, para mais informações, ou querendo realizar as inscrições, elas estão sendo realizadas de forma online ou a compra do ingresso na nossa livraria, tá certo? E ainda temos camisas lindas como essa, canecas e bonés, que também estão dispostas e à venda na nossa livraria. Avisamos também que a coordenação da nossa biblioteca, da Biblioteca Chico Xavier, informa que dispõe de obras em outros idiomas, como esperanto, espanhol, francês, inglês e alemão. Obras escritas também em braille, ou seja, nós temos obras que são para aqueles que quiserem se aprofundar, estudar nas suas línguas originais, elas estão expostas aqui também na nossa federação. Também estamos avisando que estão sendo vendidos no balcão aqui, junto à nossa livraria, os ingressos para o encontro Paulo de Tarso, Jesus e Paulo de Tarso, o caminho, a verdade e a vida, que acontecerá no próximo sábado pela manhã, lá no Centro de Eventos MV Empresarial, com a participação de Arthur Valadares, Rafael Lavarini, Gabriel, acho que é o nome dele que chama o menino. Então, vão estar participando de um seminário no antigo outlet ali da Avenida Recife. Hoje chama-se MV Empresarial da Ibiribeira. Também informamos que está à venda aqui no nosso balcão ingressos para a peça teatral Um Estranho Muito Íntimo, que ocorrerá no Teatro Santa Isabel no dia 25 de agosto. Também informamos que no domingo, dia 20, o Arthur Valadares estará aqui na Federação, as inscrições estão sendo feitas online, e que na parte da tarde ele fará das 14 às 15h30 para a juventude, e ele estará aqui fazendo uma fala também sobre o Evangelho em tempos de transição, tá bom? Então agradecemos a todos vocês aqui por estarem conosco. Avisamos também
que está à venda na nossa livraria. Essa obra maravilhosa, Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas, por Frederico Kremer. Então, esta obra é a que está exposta aqui, da semana de venda, está exposta na nossa livraria, tá bom? Para que nós não percamos tempo, eu vou fazer a leitura da mensagem da tarde de hoje, para que a gente busque, na nossa harmonização, dar continuidade às nossas tarefas. Então, na mensagem de hoje, no capítulo 71, do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tem como título Em Nosso Trabalho. Contamos também com a presença da nossa irmã tradutora, Deise do Sim, que está fazendo a tradução para o público que nos acompanha no presencial e no virtual, tá bom? Então, no capítulo 71, Em Nosso Trabalho, Emmanuel vai comentar uma passagem de Paulo na sua carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 4. E disse Paulo: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E Emmanuel comenta: o Senhor Supremo criou o universo, entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos em toda parte, constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde existe alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É incompreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos de serviço, mas, logicamente, sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele: destrua as particularidades em desacordo com os teus propósitos soberanos e justos, rogando-lhes a visão do entendimento. Seremos compelidos a formar um campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Então, vamos convidar Ademilton para que ele possa fazer a nossa prece inicial. Oremos. Jesus, auxilia a construir a paz aonde estivermos. Faze-nos extinguir a discórdia para que a tua paz continue entre nós. Senhor, inspira-nos a palavra através dos benfeitores espirituais. Auxilia-nos a entender que não estaremos tranquilos sem servirmos
uns aos outros. Guia-nos para a aceitação, de modo a reconhecermos que todos somos irmãos e filhos do mesmo Pai. E ampara-nos o coração, de modo a sabermos que podemos usufruir do teu amor que nos fortalece a todo instante, a todo momento de nossa existência. Que essa paz, que essa luz se faça nessa tarde, auxiliando a nossa irmã que fará uso da palavra. Que Deus nos abençoe agora e sempre, e assim seja. Assim, diante da rogativa proferida pelo nosso irmão, sob a proteção dos benfeitores espirituais da nossa casa, damos continuidade às tarefas da tarde de hoje, convidando Carla, que fará uso da palavra, com o tema Pai Nosso que estás nos céus. Tá bom? Muito boa tarde a todos. Esse tema é um tema que nos faz refletir sobre se estamos verdadeiramente conectados ao Criador ou não. Quanto de nossas energias mentais nós desperdiçamos ao longo da vida? Parece-nos que não aprendemos a elevar os nossos pensamentos. No turbilhão de angústias, excessos de pensamentos que nos atormentam a alma, dificilmente conseguimos parar para, em forma de rogativa, elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, em busca da própria serenidade. Os excessos de pensamentos nos atormentam profundamente a alma. Somos candidatos a desenvolver diferentes níveis de transtornos mentais. Se é verdade que não conseguimos parar de pensar, por que não aprender a utilizar essa força fenomenal? Que essa capacidade de emitir pensamentos em nosso benefício, gerando bem-estar, harmonizando a nossa alma atormentada e atribulada por tantas intempéries e vicissitudes que nós enfrentamos ao longo da vida. É de fundamental importância nós resgatarmos este poder de pensar. No pensamento eu construo um cenário mental positivo ou negativo. O meu pensamento tem o poder de me curar ou de me adoecer. Com isso, nós já estamos refletindo que a arte de pensar exige responsabilidade. Em outras palavras, um nível de consciência profunda. Uma vez que nossas energias mentais não são infinitas, são finitas. Se eu tenho o poder de utilizar o meu pensamento numa rogativa ao alto, por que eu desperdiço tanta energia mental mentalizando os problemas? Então, na tarde de hoje, nós vamos, à luz da doutrina espírita, compreender um pouco mais essas rogativas, esse processo de gratidão que muitas vezes podemos expressar em pensamentos, através de nossas preces, de nossas orações. Quando eu faço um pedido a Deus, esse pedido está exclusivamente voltado para a satisfação das minhas necessidades, ou eu também tenho um olhar para visualizar felicidades e necessidades alheias? Eu trouxe aqui a primeira pergunta do Livro dos Espíritos.
Porque se nós não admitimos a existência de Deus, a oração perde a sua razão de ser. E nessa dificuldade de compreender a essência de Deus e qual é o papel de Deus em nossas vidas, muitas vezes nós nos perdemos em reflexões. Então, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Veja, Allan Kardec não perguntou o que é Deus, mas que é Deus. Muito interessante isso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quantos de nós refutamos esta afirmativa? Que não foi Kardec que nos deu, foi ditada pelos Espíritos. E Allan Kardec teve a nobilíssima missão de sistematizar, codificar esta doutrina dos Espíritos. Então, vocês observem o nível de inteligência de Allan Kardec, quando ele questiona: que é Deus? E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se não fosse assim, haveriam outros deuses. Inteligência suprema é a causa de tudo que existe. E Allan Kardec vai desmembrando, vai aprofundando essa temática. Não coloquei aqui todas as perguntas, apenas algumas. Na pergunta número 4, Livro dos Espíritos: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Vejam como Allan Kardec, como homem de ciência, ele buscava fatos concretos, argumentos racionais, metodologia, utilizava o método. E os Espíritos nos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra de homem, e a vossa razão responderá. Não há efeito sem causa. Todo efeito pressupõe uma causa anterior. O Criador não se confunde com a sua criação. Nós somos fruto da criação de Deus. Ora, se a criação não se confunde com o Criador, nós somos a centelha divina de Deus. Ele depositou em cada um de nós essa centelha divina. Então, na verdade, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Pergunta número 10, Livro dos Espíritos. O que vocês acham? É fácil para nós compreendermos a natureza íntima de Deus? Resposta: não. Falta-lhe para isso sentido. Se nós não compreendemos o que vemos, que dirá aquilo que nós não vemos? O ar existe independentemente de nós aceitarmos ou não a existência do ar. O mesmo pensamento poderíamos aplicar para Deus. Ele existe independentemente da nossa crença, do nosso nível de aceitação ou não. E aí vem os atributos de Deus. Fantástico. Deus é eterno. Se ele tivesse tido princípio, não seria, na verdade, Deus. Se ele tivesse tido princípio por um ser anterior, e assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade, ele existe desde toda a eternidade. Não há um outro Deus que tenha criado o próprio Deus. Então, isso é um atributo de Deus. É imutável.
Se estivesse sujeita às mudanças, às leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. Imaginem um Deus instável, ora sim, ora não, assim como nós o somos. Então, outra característica de Deus, a imutabilidade. Ele é imaterial, ou seja, sua natureza difere de tudo o que nós chamamos de matéria. Se ele é o criador de todo o universo, de todas as constelações e planetas e astros, de tudo que existe no universo, nós somos integrantes desse universo. E aí agora já estamos começando a ter um pouco mais de clareza da amplitude de Deus. Ele é único. Se existissem outros deuses, não haveria unidade de vistas. Ele é onipotente. Porque ele é único. Sendo único, claro que ele é onipotente. É soberanamente justo e bom. O que vocês estão achando das características de Deus, dos atributos de Deus? Vejam. Por que será que nós estamos sempre habituados a termos uma noção de Deus à semelhança dos homens? Esse Deus vingativo, esse Deus que castiga, esse Deus que pune, esse Deus que elege os seus eleitos. Tal filho será destinado ao céu, outro eternamente no inferno, queimará nos fogos do inferno. Será que Deus faria isso? Um pai faz isso quando ele ama profundamente todos os seus filhos? Ele elege quem vai ser feliz e quem não vai ser feliz? Qual é a diferença entre orar e rezar? Será que orar e rezar é a mesma coisa? Orar é aquela oração de maneira espontânea, onde normalmente tem uma característica muito interessante com falas improvisadas. Então, se eu quiser fazer uma oração agora, eu vou fazer um diálogo interno com Deus, sem nada direcionar esse diálogo que não sejam falas improvisadas. Isso é o conceito de oração. E reza, é a mesma coisa? Não. É fazer uma oração já existente. Você está rezando. Você está ditando uma oração que você conheceu. Isso é rezar. Veja, o que eu acho interessante na metodologia que Kardec utiliza na sistematização da doutrina dos espíritos são os conceitos que ele estuda como homem de ciência, homem de método. E nós não temos o hábito de conhecer conceitos. E conceitos nos são absolutamente imprescindíveis para nós compreendermos o significado das palavras. Os espíritos superiores hão dito: a forma nada vale. O pensamento e o sentimento que envolve a oração é tudo. Entenderam? A forma nada vale. Então agora eu estou rezando e olhando o meu celular. Qual a eficácia dessa reza? Porque na oração existe conexão entre a criatura e o Criador. Se não for assim, não é oração. Conexão. Então, o pensamento e o sentimento fundamentam a oração. Sem pensamento, sem sentimento, não há eficácia na oração. E aí alguém já nos diz: Carla, faça uma prece por mim, sua oração é forte. A minha é fraca.
O que possibilita a força da oração é o pensamento aliado ao sentimento. Imagine pensamento desassociado do sentimento. Qual a eficácia dessa oração? Vamos seguindo. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa. Ou seja, a criação, que somos nós, ao direcionarmos o nosso pensamento em forma de oração ao Criador, temos que direcionar esse pensamento como? De forma simples, clara e concisa. Sem muitas alegorias, sem palavras difíceis. Deus sabe exatamente as nossas necessidades. Então, agora outra pergunta. Se Deus nos conhece como Criador, para que nós precisamos fazer uma oração? O que vocês acham? Afinal de contas, se Ele me conhece, eu não preciso orar. Claro que precisa. Na oração, você eleva sua conexão. Você direciona o seu pensamento. Você aprende a utilizar a tua energia mental em seu benefício, direcionando para o alvo, que é Deus. Quando você faz isso, você sai de uma frequência AM para outra FM. Só esta explicação já torna válida a oração. Concordam? Estou no nível de instabilidade. Estou igual a gangorra. Ora estou bem, ora estou mal, ora sorrio, ora choro. O mau humor começa a me dominar. E agora eu vou reservar alguns minutos sagrados do meu tempo para direcionar este pensamento, essa força mental para o meu Criador. Quando eu faço isso, as oscilações instáveis do pensamento elevam-se num outro padrão vibracional, frequência vibracional. Eu agora não estou mais mentalizando o problema. Eu agora estou rogando a solução do problema. Olha que grande mudança. O meu foco saiu do problema para direcionar para a solução em forma de rogativa. Quando eu elevo em forma de oração meu pensamento ao Criador, agradecendo pelas bênçãos que eu recebo, meu padrão vibracional eleva-se. Nós temos o poder de usar a nossa mente a nosso benefício ou contra nós. Por isso que se diz que o nosso maior inimigo reside em nós mesmos. O poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Capítulo ainda, 27º, item 15. Vocês entenderam isso aqui? O poder da prece está no pensamento e não nas palavras. Desculpem, capítulo 17, ok? Evangelho segundo o Espiritismo, digitei errado. O poder da prece está no pensamento e no sentimento. Então, eu vou comungar o poder de pensar, o poder de emitir pensamento junto aliado ao sentimento. Nós não conhecemos o nosso poder mental. Orar contribui para que estejamos sempre ligados aos assuntos relacionados ao reino de Deus.
e alinhados com sua perfeita vontade. Observem o detalhe da palavra alinhados. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que oração dominical maravilhosa, não é? Tão simples que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, é importante também para estimular o crescimento e amadurecimento espiritual. Então, vocês imaginem que nós necessitamos da prece como quem respira o ar depurado. E agora eu não adquiri o hábito salutar de orar, porque desconheço o poder da prece. Nós estamos tendo a oportunidade, viu, Austin, de fazer uma pós-graduação em neurociência. Creiam, nós podemos ser monitorados através de ressonância magnética para ter a prova testemunhal da mudança do cérebro quando nós oramos. Isso é pura ciência, tá certo? E aí começamos a liberar ocitocina, esse hormônio fantástico, fruto do pensamento. A ocitocina, que é um hormônio do bem-estar e da felicidade, conhecido como hormônio do amor, libera dopamina e libera serotonina. E por que eu vou me negar o direito de gerar esse bem-estar? Através do pensamento. Então vejam o quanto que é fantástica a oportunidade de nós elevarmos o nosso pensamento ao Criador. Quer seja para solicitar, para louvar ou para agradecer. Tudo bem até aí? Vamos lá. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando a forma de transmissão do pensamento. Porque a prece se dá através da transmissão do pensamento. Para entender o que se passa nesta circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados. Eu estou lendo na íntegra o que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Então, mergulhados no fluido universal, assim como na Terra envolvidos pela atmosfera, nós todos estamos mergulhados no fluido universal. Esse fluido recebe o impulso da vontade. Veja, a nossa vontade impulsiona o fluido universal. Pois é o veículo do pensamento. Estão entendendo? O fluido universal é o veículo do pensamento, acionado pela vontade. Como há o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto o fluido universal se amplia ao infinito. Então, o fluido universal, onde todos nós estamos mergulhados, ele é acionado pela nossa vontade.
Vejo o encadeamento fluido universal, vontade e pensamento. Estão acompanhando? Então, o nosso pensamento precisa da vontade para impulsionar o fluido universal. É assim que ocorre a transmissão de pensamentos entre encarnados e desencarnados, desencarnados e encarnados. O meu pensamento alcança você onde você estiver, no mundo material, no mundo espiritual. Não há distância que nos separe uns dos outros. Corações amigos, corações amorosos entre entes queridos. A prece da mãe pelo filho recentemente desencarnado alcança o filho onde ele estiver no mundo espiritual. Não há distância, não há impossibilidade. Então eu perdi a minha mãe se eu estiver orando em benefício dela, pela vontade que impulsiona o pensamento, utilizando o fluido, ela vai receber a minha prece. Não é fantástico isso? Que mecanismo a transmissão de pensamentos através da prece. Memórias de um suicida, que recomendo vocês lerem. Existe uma passagem de um ente encarnado orando por aquele espírito que se suicidou. E ele sente o impacto da oração na enfermaria, no Hospital de Maria. E ele se beneficia pela ação da prece, da oração daquele ente querido. Não há distância que impossibilite nós auxiliarmos-nos uns aos outros. Onde quer estejamos. Fantástico isso, né? Então, agora orando pelo meu filho, rogando a Deus que o proteja, que o ampare, que o ilumine, que lhe dê consciência, sabedoria, discernimento para saber fazer as escolhas da própria vida, as portas dos céus abrem-se. Porque nenhuma porta permanece fechada diante das rogativas de uma oração de uma mãe. Então, nós temos o poder de auxiliar uns aos outros, através do pensamento. Quando o pensamento é dirigido a ter um ser qualquer sobre a terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Olha aí, corrente fluídica. Uma mente impactando outra mente positivamente, através da oração. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Entenderam? Ah, mas eu não tenho esse pensamento disciplinado. Eu não aprendi a usar o meu poder mental. Aprenda. Treine. Tudo se treina. Faça exercícios diários. Mentalize a figura do Cristo diariamente. Mentalize uma passagem das suas parábolas, de suas bem-aventuranças. Faça esse treino mental e você vai ver a frequência vibracional do seu pensamento se elevar gradativamente. Tudo é treino. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que se encontrem, podendo eles se comunicar entre si, transmitir suas inspirações, estabelecer relações
à distância, inclusive entre os próprios encarnados. Ou seja, o meu poder mental, primeiro eu preciso discipliná-lo. Eu preciso aprender a direcioná-lo. Eu preciso fortalecer este poder mental. Deepak Chopra nos fala, esse eminente cientista médico conhecido mundialmente, que nós somos a única raça biológica do planeta Terra capazes de alterar o próprio DNA a partir do pensamento. Olha aí. Então, eu posso aprender a reprogramar a minha mente. E a oração vai ser um instrumento fenomenal para isso. Eu preciso beber água todos os dias, várias vezes no dia, porque eu me nego à experiência espiritual da prece. Não tem lógica. Através da prece, o homem chama para si a ajuda dos bons espíritos. Olha aí. Os bons espíritos são os encarregados de nos auxiliar. Quantos de nós aqui não gostaríamos de estreitar os laços com os nossos guias espirituais? Mas tudo é frequência, conexão, sintonia mental. Então, agora eu preciso aprender lições básicas, parar de ficar com pensamentos flutuantes aqui, ali, alhures. Então, eu assisto a palestra, mas estou no celular. Estou preocupada com a minha fatura que eu não paguei. O meu pensamento está lá longe. Estou completamente indisciplinada. Aprenda a fazer uma coisa por vez. A excelência está na tua disciplina. Multitarefas não nos torna seres disciplinados. Se eu estou aqui agora, que eu esteja 100% presente em corpo, em espírito, na nossa alma e na nossa mente. Então, eu vou treinando a minha alma para alcançar a disciplina mental. Isso é treino, é possível. Assim também ele pode desenvolver e desviar de si os males que atrairá por suas próprias faltas. Quando eu oro a Deus para não cair em tentação, para Ele me livrar do mal, em primeiro lugar eu estou adquirindo a consciência das minhas más tendências, das minhas paixões, de tudo aquilo que me desvia do caminho reto. E eu estou orando a Deus para que Ele me fortaleça, para que eu não possa sucumbir a essas mesmas tentações. Os nossos guias espirituais muitas vezes encontram imensa dificuldade de conexão conosco. Não basta ser médium. Não basta ter mediunidade ostensiva. Eu não tenho sintonia mental com o meu guia espiritual. E não tenho porque não tenho conexão. Eu acredito que essa conexão vai ocorrer abruptamente, apenas, unicamente, exclusivamente na reunião mediúnica. Não é assim. O médium é médium todos os dias da sua vida. Eu estou colocando as forças da minha alma em movimento quando eu falo. Veja que a palavra tem poder, a palavra é poderosa. Mas se ela estiver desconectada da razão e da emoção, eficácia nenhuma ela terá. Então, eu preciso aprender a usar os meus poderes, pensar, sentir, falar e agir.
4 poderes pessoais. Primeiro, qual foi? Pensar. Segundo, falar. Terceiro, sentir. E o quarto, agir. Pensar, falar, sentir e agir. Portadores da fé raciocinada, tudo isso aqui está no capítulo 17, viu, pessoal? Evangelho segundo o Espiritismo. Aprendemos que acima das nossas cogitações deve prevalecer a vontade soberana de Deus. Olha aí, seja feita tua vontade e não a minha. Porque a minha vontade poderá me colocar a perder a vida, a reencarnação. Mas a tua vontade é soberana. Estás em dúvida quanto a uma escolha que você precisa fazer? Seja feita tua vontade e não a minha. Coloque a vontade de Deus além, acima da tua vontade. Porque a tua vontade não é uma vontade alinhada espiritualmente, muitas vezes, à vontade de Deus. Eu quero, eu posso, mas não devo. Olha aí. Mas eu quero, eu posso, mas não devo. Coloque a vontade de Deus acima da tua vontade. Quando oramos, acontece uma mudança no cérebro. Olha o que eu falei para vocês. A mudança de comportamento e concentração traz uma sensação zen, de tranquilidade e acalento no coração. Uma cascata de neurotransmissores é liberada no cérebro, incluindo a dopamina e a serotonina. Serotonina é aquilo que reduz o estresse. Dopamina, o que regula o centro do prazer. Então, agora eu vou aprender a movimentar minhas energias mentais, conectando-me à espiritualidade. Quanto maior a espiritualidade, menor a materialidade do ser. Quanto maior a materialidade, menor a espiritualidade do ser. É o mesmo raciocínio. Imaginemos que nós desencarnássemos amanhã. Só temos mais algumas horas de vida. Estou preparada para essa viagem? Estamos preparados? No túmulo, o que vai me adiantar este relógio? Este anel? O vestido? O cabelo? O corpo? Tudo passa. Tudo passa nessa vida. Mas os afetos, não. Nós levamos os afetos para o mundo espiritual. Na ordem de prioridade da nossa vida, coloquemos em primeiro lugar os afetos. Porque no final das contas, é em torno deles, é para eles e com eles que nós vivemos. Qual o sentido da minha vida se eu estou no deserto afetivo? Então, os nossos afetos, os nossos amores, as pessoas que nós amamos profundamente, nos preenchem a alma e o nosso coração. Pensamento e sentimento. Voltando à lição que nós comentamos. Então, vamos agora estreitar os laços com o nosso guia espiritual, com a parentela espiritual, com os benfeitores espirituais de nossa casa espírita. No caso aqui da Federação Espírita Brasileira e a Federação Espírita Pernambucana. Hoje, tivemos a grata satisfação de receber uma comunicação de um amigo desta casa que desencarnou, chamado Ciro da Penha.
Conheceram? Que nós o temos como verdadeiro Pai. Meus amigos, é impressionante quando nós desenvolvemos a fé raciocinada, que tem por base o conhecimento, amadurecendo-nos o nível de consciência, nos tornamos muito mais responsáveis pelas nossas escolhas. Existe sentido em odiar alguém? Existe sentido em utilizar o meu pensamento, a minha força mental para perseguir um outro encarnado? A que nível de primitividade eu estou numa estagnação espiritual? Pai nosso que estás nos céus, quantas vezes eu vou ter que perdoar? 70 vezes, 7 vezes? Quantas forem necessárias? A principal qualidade da prece é a clareza, nós já mencionamos. A vontade de Deus é que vivamos de maneira santa. O Mestre Jesus reuniu e resumiu todas as leis dos profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em momento nenhum ele disse: ame o próximo mais do que você. Como é que eu posso amar alguém se eu não me amo? Então agora eu vou aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, amar a mim mesma profundamente, com cuidado que o meu processo evolutivo requer para amar o outro. Certa feita, um espírito nos disse: se você está com sede, como você pretende ser uma fonte de água cristalina? Entenderam a colocação? Uma fonte de água cristalina mata a sede das pessoas. E você ainda está com sede? E se diz uma fonte de água cristalina? Mate primeiro sua sede. Então agora, eu estou emitindo entre 50 a 70 mil pensamentos por dia. É muito pensamento. É muita energia mental. É muita oscilação mental. E agora eu vou aprender a canalizar esses pensamentos em forma de prece, em forma de oração. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha a sua punição. E não é Deus que pune. Nós que estamos adquirindo uma dívida na contabilidade divina. Todo mal que eu for instrumento, precisarei ressarcir. Todo prejuízo que eu causar a outrem, eu precisarei ressarcir. Por que não agora utilizar o meu poder de pensar, sentir, falar e agir para agregar valor à vida das pessoas? Você quer se tornar um ser humano grandioso? Aprenda a amar. E aprender a amar não é algo conceitual, teórico, é vivência prática. Saia do estreito de suas necessidades e paixões, enxerga a necessidade e a paixão do outro. Ora, um ser humano que tem um padrão vibracional elevado, ele não se permite malbaratar, desperdiçar sua energia mental, porque nossa energia mental é sagrada. Isso quer dizer que eu vou agora orar a Deus para me fortalecer espiritualmente e superar e enfrentar as dores. Eu não vou pedir a Deus que Ele tire os meus sofrimentos, mas Ele me fortaleça para enfrentar esses sofrimentos.
E quando eu enfrento o sofrimento, identificando a causa geradora do sofrimento, eu supero o próprio sofrimento. Porque eu identifiquei o que gerou esse sofrimento. Jesus disse em praça pública: não voltes a pecar. Se eles não te condenaram, eu não te condenarei, mas não voltes a pecar. Quando nós identificamos as causas dos nossos sofrimentos, não é racional continuar gerando sofrimentos por livre e espontânea vontade para as nossas próprias vidas. Então, agora eu vou parar de gerar sofrimentos voluntários. E esses sofrimentos voluntários vão na contramão dos ensinamentos de Deus. Não é assim? O que é que a oração provoca? A oração é importante para desenvolver, vejam que esclarecimento, desenvolver amor, comunhão, conhecimento de Deus, além de demonstrar a nossa confiança, gratidão e obediência a Ele. Então, meus amigos, brilhe a nossa luz. O Cristo dizia: brilhe a vossa luz. Nós temos luz própria. É só saber canalizá-la. Trago o meu abraço fraterno, a hora já é chegada, do Centro Espírita Manuel Quintão, ali em Boa Viagem. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos fortaleça a nos tornarmos seres humanos melhores do que nós somos. Muita paz. Queremos agradecer a Carla, que ela leve o abraço fraterno dos que fazem a Federação Espírita Pernambucana. Agradecer ao meu amigo Ramos, a Deise, que fez a tradução, a todos vocês, a parabenizar os pais pelo Dia dos Pais. E conforme a mensagem aqui trazida sobre a importância de Deus em nossas vidas, esclareçamos aos nossos filhos. Nós temos a responsabilidade de evangelizar os nossos filhos, de apresentar Deus aos nossos filhos. Amanhã nós precisamos de reencarnar e, logicamente, esperamos reencarnar num mundo melhor. E uma oportunidade como essa, de orarmos juntos com os nossos filhos, de mãos dadas com os nossos filhos, fazendo eles compreender que Deus, embora nós não o vejamos como estamos a ver o outro, podemos sentir Deus no outro. E isso é por demais importante para que a gente, ao retornar novamente ao mundo das formas, no novo corpo físico, nós encontremos uma situação bem melhor do que aqui estamos a deixar. Então, muito obrigado a todos vocês por isso, né? Levemos para nossas casas os ensinamentos da importância da prece, né? Com sentimento, com fraternidade, e levemos isso na condição de pais aos nossos filhos, para que eles possam, assim, aprender um pouco mais a respeito de Deus e do respeito às suas leis. Então vamos fazer a nossa prece. Querido Pai, de infinito amor e de infinita bondade, nós vos agradecemos por tudo, pela tua vida. E por isso te dizemos, Pai nosso, que está nos céus, na terra, em todos os lugares, com seu amor infinito, com a sua bondade e com a sua justiça, que saibamos nós te santificar, te honrar, te louvar, te bendizer, lembrando sempre dos teus atributos, da tua onisciência, da tua onipresença em nossas vidas. Que saibamos nós, Pai, instalar o teu reino de amor, de paz e de harmonia em nossos corações, amando incondicionalmente a todos aqueles que conosco caminham. Nos fortalece, Pai,
para que sejamos cumpridores das tuas leis, para que sejamos seres éticos e morais, compreendendo a importância de aqui estarmos, mas estarmos para fazer o bem, de termos bons pensamentos, de cumprirmos as tuas leis onde quer que estejamos, seja na condição que for. Mas te pedimos, Pai, que nos ajude para que através do nosso esforço, do nosso trabalho, tenhamos o pão de cada dia. O pão que alimenta o corpo, esse instrumento do Espírito, mas de forma ética, de forma moral, sem ferir, sem magoar, sem maltratar ninguém, que consigamos esse pão com o suor do nosso rosto. Mas te pedimos ainda, Pai, que ajuda-nos assim a nos espiritualizarmos, a desenvolvermos em nós a fé, a esperança e a capacidade de amar, porque tudo isso fortalece o nosso espírito e nos ajudará a darmos passos mais largos na construção da felicidade. Te pedimos, Pai, que nos ajude na nossa caminhada a perdoarmos, porque nós somos necessitados do teu perdão, a compreender a importância de nos livrarmos do ódio, do orgulho e do desejo de vingança, para que tenhamos uma vida plena de paz e de luz. Te pedimos, Pai, que nos ampare, que nos proteja, que nos oriente, para que mantenhamos sempre conosco bons pensamentos, atraindo assim bons espíritos, e assim termos as condições de sermos fortalecidos pelo teu amor, através daqueles que pensam como ti, da importância de amar e de servir, e fazermos da nossa vida uma vida plena de paz e de luz. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que nos proteja, hoje, agora e sempre. Assim seja. Obrigado, gente. Um feliz Dia dos Pais para todos vocês.